Gravando. Olá! Oiê! Estamos aqui de novo, estamos de volta. Bom dia. Gente, vou contar pra vocês. 7h24 da manhã, sexta-feira. Estamos aqui. Sim, A Camila está num resort, tá? sim. A Camila está simplesmente aproveitando o resort. Enquanto eu falo com vocês, tem macacos andando na minha frente. Ai, gente, que fofinho. Onde você tá, amiga? Eu vi o Instagram, mas eu queria dar um contexto para as pessoas que estão escutando o É podcast. verdade. Estou em Goiás, em Rio Quente. No resort, Rio Quente Resorts. Mas eu vim trabalhar, na verdade. Então, assim, quem tá aproveitando são as crianças, o Daniel. Isso que eu ia falar, as É crianças vida aproveitam de marido de blogueira. e vida Hoje, de filho de vocês vão ouvir na blogueira. segunda-feira, né? Hoje é sexta. Então, É. quando vocês estiverem ouvindo, eu já vou ter voltado. Que eu volto domingo já, então. Ah, o bom é que é tudo pertinho, assim, né? Tipo, pega um aviãozinho, já resolve e tal. Eu sou Virgínia, né? Pega um aviãozinho. Amiga, mas aí tem que falta botar o adesivo de vocês no avião, assim, ó. Tipo, pra saber. Vou perguntar pra Gol se a gente pode adesivar. É, tipo, Eu na classe econômica ali, se eu posso. oi, Gol, tudo bem? Será que dá pra dar uma adesivada aí pra eu poder. Todo voo que eu pegar, você adesiva pra gente, por favor? Que horror, gente. Gente, a Nossa, gente falando nem. em Virgínia, Ah, né? Eu não queria falar da Virgínia aqui, mas. tá, fala, vamos lá. Gente, o término, né, dela com o Zé Felipe. Do Eu nem nada! acompanho ele, sabia? Mas eu fiquei muito chocada. E eu Não, nem acompanho. eu comecei a acompanhar mais por causa da história da CPI das Bets. Tipo assim, Sim. não que eu siga ela, mas assim, eu comecei a, tipo. Eu até comecei a dar uma entrada no perfil dela pra entender, tipo, um pouco mais sobre ela, assim, porque eu falei, gente, não é possível que essa mulher tá indo numa CPI fazer o que ela tá fazendo. E sai Tipo, tão impune, né? isso aí é tão impune e que E vira em meme. a relatora da CPI simplesmente começa a seguir ela no Instagram e, tipo, tire É. fotos. Tipo, eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui entrar pra dar uma fuçada, assim, sabe? E aí eu falei, gente, eu fiquei passada. E aí logo em seguida veio essa história da CPI. Veio ela sendo rainha, anunciada como rainha de Da bateria bateria, da verdade. Gente Rio, que tá sendo, assim, tipo, um monte Repercussão de gente. negativa, né? Muito negativa. Eu não sei, tipo, gente, eu não sei como eles vão tancar isso, não. Ah, Eu não. já tancaram, é. É, Fingiram que separaram. Gente, você acha que gente, separou de verdade? Separaram, sim. passada. Separaram. Não, eu tô falando da Grande Rio. Tipo assim, porque Grande Rio! a Grande Rio, a Virgínia que se foda. Concordo. Não, e Não. eu brinco que eu sou a Virgínia do metaverso, né? Aham. Por Porque quê? a gente tem 3 filhos da mesma idade, nascidos na mesma época. O Bento Ah. nasceu junto com a mais velha dela, no mesmo, quase no mesmo bem próximo. O Ah, Titico nasceu bem próximo da, acho que Maria Flor, que é a mais engraçadinha. E o Titico também é o mais Maria engraçadinho. Filha. E a Estela nasceu quando o menino dela nasceu também. Eles todos têm a mesma idade. E ela teve duas meninas e um menino. Eu tive 2 meninos e uma menina, então tudo do metaverso. Ela faz aniversário junto, ela faz aniversário junto comigo. A gente faz, tipo, é coisa de doido, assim. Caramba. Só que Caraca, amiga. tem duas diferenças, amiga. Duas Ah. diferenças. Primeiro é a conta bancária, né? Que ela é É bem uma diferença diferente. muito grande. É Os uma zeros, diferença. os meus são mais pra esquerda do que o dela. E também Não. que eu não faço publi de joguinho, né, E, gente? inclusive, uma coisa está relacionada à outra, né? Porque eu ia falar, a diferença da conta bancária, inclusive, se dá o quê? Você ser uma pessoa honesta. Olha só que Exatamente. incrível. Bom, esse é um podcast que não julgamos mulheres. E a gente tá julgando uma A mulher. gente tá jogando a mulher. Acabei de Não, pensar mas assim, nisso. a gente já conversou sobre isso, que tem hora que não dá pra defender. E É. você ganhar dinheiro com Com a, com com a a dor perda alheia, né? dos outros, não dá pra defender. Tipo Vai assim, muito além de julgamentos. Isso já é ser canalha, né? isso Então, é problema. sacanagem, isso é falta de caráter, isso é crime. Isso é crime. Tem que ser É crime. crime. É crime, é verdade. Enfim. Ó, última coisa. Ah. O negócio do Léo Lins, você viu também? Do Amiga, eu humorista? vi. Inclusive, eu até Gente, vocês separei. viram? Gente, vocês estão aqui nessa chamada de voz, com a chamada de vídeo com a gente? Vocês estão nessa chamada de vídeo com a gente? Vamos Amigas, conversar. vocês. Quando vocês tomam o café da manhã de vocês, fazem a planilha de trabalho de vocês, estão no ônibus indo pro trabalho, estão indo pra faculdade, enquanto Tem estamos aqui gente que ouvindo tá na juntos. padoca também, escutar a gente, acho o máximo, acho incrível. É verdade. É, Cara,
quem não está sabendo ainda, né? Léo Lins está sendo. Já foi, na verdade, Já foi, julgado, né? Já já foi foi julgado, né, julgado. amiga? Já foi E sentenciado, né? Já tem condenado, né? sentença, condenado. É. Acho que 7 anos de prisão? 7 ou 8 8? anos de prisão. 8 anos de prisão 8 anos e alguns meses. por piadas homofóbicas, xenofóbicas, Machistas. pedó, né? Não vou nem É, terminar a é. palavra. Nojento, eu li as coisas que ele falou Horrível, e tem horrível. pessoas defendendo ele, que eu achei mais bizarro. Tipo, o Marcos Mion. Ah, o Marcos Mion também. O que esperaram o Marcos Mion, né? Assim, honestamente, dessa trupe dos comediantes, o que esperar? Entendeu? O que Tipo, esperar? porque no final das contas, são todos homens brancos. E tipo, o que a gente Sim. espera, sabe? Dessa classe? Qual que é a. Chocando total de Zero zero pessoas. pessoas. Eu quero só ler uma coisa que ele falou. Porque eu fiquei muito revoltada. Eu tava até vendo. Tem uma menina que eu sigo. Putz, eu tô com meu telefone tá coisado. Mas tem uma menina que eu sigo que ela é até psicóloga. E ela fez um vídeo muito interessante que ela mostrou algumas das piadas que ele fez. E ela trouxe estudos. Ai, eu com os estudos. Ela Ó, trouxe estudos que comprovam que pessoas que são expostas a piadas machistas, piadas que colocam algum grupo em lugar de vulnerabilidade, o aham. nosso cérebro, tipo, passa a ter menos empatia com essas pessoas. Então a gente acha que é só piada, a Faz gente acha sentido, que é tipo assim, total. não é hahaha, mas isso é comprovadamente, cientificamente, não por um, não por dois. Ela trouxe vários estudos que de diferentes formas comprovaram que as pessoas que foram expostas a maior número de piadas Uhum. de relacionado ao grupo tinham uma sensibilidade menor a esse tipo de grupo. Teve até um É que porque vai ser normalizado, né? Você vai vai ser normalizar as normalizado. falas. Então, você Teve vai achar um, que é ok, né? Você não. teve um estudo que as pessoas que foram colocadas para escutar as piadas tinham que depois tirar dinheiro de grupos minoritários para ações para esses grupos. Então, tipo, tinha as pessoas pretas, tinham Caramba. LGBTQIAP+, tinha vários grupos Aham. vulneráveis, de minorias. E aí, as pessoas que foram expostas às piadas machistas tiraram a maior parte do dinheiro de grupos destinados a direito às mulheres. Olha que, Nossa. tipo, que loucura, né? Tipo, que. Caramba. Meu, não Então, é só uma piada. não é só Não é uma. só uma piada. Não é só. E foi isso, justamente isso que o Marcos Mion falou, né? Ele colocou É. que o mundo tá levando tudo muito a sério, que é só uma piada, que esse é o humor. E ele fala, quem não gostou é só não ouvir, querido. Gente, que é isso? Não, Querido, isso é crime. e o outro lá, o Rafinha Ah, Bastos? e esse aí também que espera dele, né? Nossa, Não, esse aí cara, não tem nada que nojento. esperar. Mas ele, tipo, fazia uma analogia burra pra caramba. Tipo, além de tudo, ele é burro. Que ele começou a fazer analogia de que atores deveriam ser presos por personagens que eles fizeram em novela. Mentira, eu não vi isso. Ele, tipo assim, porque a Adriana Esteves, lá na Avenida Brasil, Ah, você devia tá ser zoando. presa por sequestro, por sei lá das quantas. E, tipo, ela devia ser Tá zoando. julgada e condenada. Tipo, que Meu analogia filho, vamos voltar pra escola. Vamos voltar Meu pra isso. Deus. Enfim, é isso. Acho que você Gente, queria ler uma frase, né? só pra vocês entenderem o que o cara fala, vou ler só um menos pesado, Aí, tá? E ele falou isso no stand-up, cheio de gente na plateia. e as pessoas riem. Uma vez eu vi na internet, abre aspas, uma vez eu vi na internet uma enquete assim: o que vocês gostam de falar depois de transar? Aí eu coloquei assim: não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. Fecha aspas. Gente, Mano, gente. Não, e isso aqui é essa, uma das coisas mais de boas, tá? Do que isso ele que eu ia já. falar. Não, Se você assim, acha isso ontem, engraçado, saia dessa live, não. dessa live, Sai. sai dessa nossa conversa de grupo. Eu tenho certeza absoluta que nunca, nunca nenhuma seguidora, nenhuma Não, ouvinte não, achei isso normal. não. Tipo, Temos uma bolha muito boa aqui. muito boa. Só Ai, que é eu uma amo nossa bolha, bolha. porque fora dessa bolha o mundo é muito podre. É muito. Nossa, é desesperador, cara. É desesperador. Mas realmente a nossa bolha é maravilhosa. Eu amo nossa bolha. Inclusive, uma recomendação, eu não sei se alguém viu. O calvo do Campari não é mais calvo. Ele colocou o cabelo.
Eu não sei se ele tava passando minoxidil, mas tá com cabelo. E aí, ele foi num podcast, eu não sei qual é esse podcast. Eu vi ontem. Depois eu vou mandar lá no canal do Quem Paga a Ah, Pata. Na manda. segunda-feira eu vou mandar no canal do Quem Paga a Pata. E o Calvo do Campari simplesmente foi macetado por um cara que eu não faço ideia de quem seja. Mentira! Mas, tipo assim, eles brigaram muito feio. E o cara, Por tipo assim, quê? são pessoas como você que fazem as mulheres serem odiadas. Porque quando você fala que você pega um pão e lambe um pão, falando que a xereca da mulher foi lambida 20 vezes e você leva ela pra casa, você tá generalizando as mulheres. Não sei o Mentira, que. eu não vi isso. Juro. E ele berrava. Amiga, esse cara tremia. Eu nem sei quem é esse cara. Eu não, tipo, nunca tinha visto ele. Quem será Aí que eu é? entrei no perfil dele, inclusive, e era um perfil, tipo assim, só dele pagando de bonito. Tipo assim, não é uma pessoa que, sei lá, tem alguma coisa, tipo, uma Do movimento, construção, com sei movimento lá. feminista e tal, Exato. tipo. Não, ele só fica Que era pagando de bonito. E aí, tipo, do nada, ele macetou o Calvo do Campari, tipo assim, lindamente, Gente. lindamente. Depois eu vou olhar. Eu vou te mandar, cara. Será que foi genuíno? Ou foi só pra, Não, foi genuíno, tipo, porque gerar aí. like e Não, comentários? assim, Será que ele realmente. pareceu genuíno, né? Não Ai, hoje em dia sei. eu não acredito mais nada. Tem isso também. Mas assim, e ele falou, eu não falo. Ele falou, eu não falo isso pra ficar no hype, não. É porque eu acredito mesmo que as mulheres merecem respeito e não sei o que. Caramba, que legal. Tipo assim, e Depois aí eu ele vou procurar pra ver quem é. berrava. Amiga, ele berrava com o Calvo do Campari. Foi muito Papo do bom. campo. Foi muito bom. Ai, ai. Gente, eu fico pensando, se esse episódio sair da bolha, a gente tá ferrado, porque a gente vai receber vários processos. Ah, acho que não vai sair da bolha, não. Ai, ai. Nossa chamada de vídeo. A nossa chamada de vídeo. Eu vi que uma menina mandou assim, uma ouvinte. Ai, adorei que parece que a gente tá numa chamada de vídeo. Gente, é muito bom, né? Não, ó, eu vou falar uma coisa, meninas. Esse formato, por enquanto, vai ser esse, tá? Porque eu e a Camila, a É, gente não, simplesmente não a tem gente não agenda. consegue achar tempo pra gente poder se encontrar pra gravar. E como a Não, gente não tá. perdeu os 4 episódios, que já estavam gravados há um tempo, já tava É, tudo planejado. Então, tipo assim, essas coisas foram marcadas. Porque já, tipo assim, eu já marquei essa tinha. viagem, por exemplo, porque eu É. sabia que eu já teria o episódio gravado e tudo. Só que perdeu o episódio, então a gente tá Não, eu tudo nem te correndo contei, atrás mas do eu pensei prejuízo em aí. carro. E a Isa tá. É verdade, a Eu Isa não pensei em carro. consegue. Eu não O carro dela tá consigo. seu carro tá quebrado. O que que ele tem no final, seu Pra carro? quebrar. Como é que Afinal ele tá? de Ele tá bem? contas, ele tá bem, eu tô com saudade dele, tadinho. Meu carrinho azul, bonitinho. Então, ele estourou a correia. E aí agora a gente vai ter Entendi. que refazer uma parte do motor. E a gente simplesmente está sem carro por 10 dias úteis. 10 dias úteis. Não são só 10 dias, são dias úteis. São dias úteis. Não é tipo assim, não, 10 dias. Sexta, Não. sábado e tem o feriado. E tem o Ah, feriado. não, mas o feriado acho que é depois só. Aí depois, só Não que vai a chegar a gente dar vai os 10. começar agora a temporada de inverno aqui, né? Que é a nossa principal temporada aqui em São Bento do Sapucaí. Que a gente trabalha com turismo aqui, né? Com a comunicação de turismo. Então, assim, a gente tá ferrado. Nossa, amiga. Não, vamos pensar do lado bom. Tá bom. Vai dar tudo certo. Ah, Esse é o único pensamento que eu tenho pra te dar, tá bom? Vai dar tudo obrigada, certo. amiga. Você é uma amiga. De nada, amiga. Um aperto de mão. Assim, eu voltei à terapia ontem, então talvez já tenha um ponto positivo aí. Já seja o lado bom, entendeu? Eu acho. Vamos ver o copo cheio. Vamos ver no copo cheio. E você, amiga, como é que você recebeu várias indicações de terapia aí? Você achou uma pessoa offline? Há muitas. O que mais tem são Muitas. terapeutas offline, gente. Eu quero fazer Sério? terapia, né? E eu falei no Instagram que eu queria fazer terapia com uma terapeuta que não tivesse no meu Instagram, que não soubesse quem eu sou, para eu poder falar as coisas que estão na minha cabeça sem medo de ser julgada. Não que a terapeuta ela não vai julgar, né? Porque é Não, não vai julgar. parte do profissionalismo dela. Mas assim, saber que ela não me. Ai, cara, meu, acabei de ver um macaco com filhotinho nas costas. Que fofo! Ai, que saco, não dá pra virar aqui Não dá, nesse eu tentei, aplicativo de pra mostrar pra cliente. vocês. Que saco. Meu, mas eles estão com um saco de Pringles na mão. Opa, Acho que é Ruffles, na verdade. É a natureza, né? natureza, natureza. Bom, vamos começar. Tá, vamos começar. Vamos se É... apresentar. A gente faz nossa É apresentaçãozinha. verdade, vai. Eu sou a Isa, Eu sou a Cami. nós temos muitas coisas em comum, Somos mães. mulheres.
podcasters. podcasters. E E inclusive, a gente não fez isso no episódio passado. E sabe o que eu lembrei? Que quando a gente gravou a gente não esses fez. episódios, a gente não fez. E quando a gente gravou esses episódios, a gente tava em uma privação de sono ferrenha. Foi. Então, a gente também não dorme. Amei, o que temos em comum? A gente não dorme. A A gente tá gente não. cansada, a gente tem filhos pequenos. Ai, é Saudade de isso. dormir. Saudade de É dormir. isso. E posso só compartilhar um ódio que eu tô? Eu tô com Compartilha. muito ranço de. Eu tô com muito ranço de consultora de sono infantil. Porque daí, quando eu fico falando que o Antônio não dorme, o Instagram fica me mandando patrocinado de consultora de sono. E aí todas elas ficam tipo assim: você está em privação de sono? Não, a sua maternidade só pode ser mais leve. A sua Não, é. maternidade pode ser melhor. O seu filho pode dormir Gente, 12 horas seguidas. criança não dormir é fisiológico. É da natureza da É na criança. natureza da É criança. instinto de sobrevivência. Ela quer estar É, do lado da mãe dela. É normal. é Uma hora isso. ela vai dormir. Eu não conheço um adulto que, de 40 anos, que até hoje dorme com a mãe, entendeu? Que precisa dormir com a mãe. Pois é. Não conheço. Tipo assim, mas também se você quiser, né? O problema é É, seu. É gostoso dormir com a sua mãe. Eu queria é dormir uma com a minha mãe todo delícia. Eu dia. amo dormir com a minha mãe. Ai, eu tô... Mas enfim, é isso, gente. Eu tô com esse ranço recém-adquirido aí de. Porque tem. Não, assim, ó, tem. Eu não vou generalizar, né? Tem consultoras de sono que são É, tipo, que elas eu colocam. tenho uma que eu sigo, que me segue, que ela é muito gente boa. Eu esqueci o nome dela. Mãe com coque, uma coisa assim. Eu não Ah, lembro agora, mas ela sai um pouco desse estereótipo de consultora de sono, sabe? Que então, usa um pouco de sensacionalismo e meio que aham, pega na dor da mãe, que tá num momento de vulnerabilidade, pra vender um e-book. Que, exato. tipo, no final das contas, não é garantia de que seu filho vai dormir a noite inteira. Não. Você vai dopar seu filho? Aí ela que pode garantir. Ou você vai dar 3 Rivotril, aí seu filho vai dormir, entendeu? Aí vai que Vai vai, matar seu entendeu? filho, entendeu? Aí ele vai dormir a vida inteira. Aí, ó, que Ai, meu maravilhoso. Deus do céu. Que saco, Não, gente. Nossa, não. Pesei o clima. Foi mal. pensei o clima. Não, mas assim, é porque, tipo assim, as pessoas precisam começar a entender que criança não é robô, que, tipo, criança é ser É. humano. E vai muito Tipo, de personalidade. Tipo, eu vejo aqui em casa, tipo, eu faço a mesma rotina com os desculpa. 3. É, Um dorme a noite inteira, mas o outro não, porque cada um é um corpo, cada um teve um dia diferente. é, Só é. você fazer a rotina de sono vai ajudar, claro, mas não é garantia de que Não. vai funcionar como, sabe, não é um computador que você vai programar e a É, criança vai. tipo, pronto, agora todo mundo vai. Inclusive, a Estelinha, eu acho que é a que tá mais dando trabalho com sono, amiga. Tipo Agora assim, tá, ela até os 6 meses ela, dormia toda. Juro pra vocês, dormia muito bem. Dormia muito bem. Até os 6 meses. eu também. Depois de 6 meses, só ladeira abaixo. Mas assim, eu sei que daqui a pouco vai estar dormindo Vai normal. melhorar Então, isso. é É. muito passageiro. Eu nem lembro quando o Bento não dormia. O Bento hoje em dia dorme a noite inteira. Tipo, e eu reclamava que, nossa, nunca mais vou dormir. E hoje em Ai, dia eu nem lembro. Tipo, o Daniel falava, ah, né? Me acordava, não lembro. Tipo, a gente esquece. Então tá tudo certo. esquece. Ai, muito bom. Amiga, a luz no fim do túnel, a sono no fim do túnel. Eu estou aqui, ó, só aguardando o meu momento. Eu tava pensando em ter mais um filho, talvez eu já não queira mais. Porque só de pensar em passar por tudo isso de novo me dá um desespero, mas aí eu olho uma foto dele recém-nascido e fico, oh meu Deus do céu! E Foda. é isso. Por isso que é bom estar de dia nessas horas. Exato. Não, se eu não tivesse de dia, eu já tava grávida de novo. Se eu não tivesse de dia, eu já tava grávida de novo. Mas tudo bem. Vamos lá, então. A gente vai ler histórias hoje. Histórias, Duas pra quem não histórias. sabe, né? Esse é um podcast, Quem Paga É, Paga, em que a gente conta histórias reais que as ouvintes mandam pra gente. E são histórias que sempre no final a mulher paga o pato. Por isso o nome Quem Paga Pato. E são sempre de forma exatamente. anônima. Não vou expor ninguém. É, Não a queremos não nenhum ser que tipo vocês de queiram. processo. Tipo, Sim, se vocês quiserem, daí a gente avisa que a gente expõe vocês também, não tem problema, aquelas. isso. E aí, uma Boa. coisa também que eu esqueci de falar. Sabe que a gente não. Gente, no episódio passado, a gente falou pra vocês mandarem coisas que vocês queriam que os homens escutassem, que os homens precisam saber. Tipo, que os homens precisam escutar. Então, mandem mais pra gente. A gente recebeu só Verdade. alguns. Mandem mais pra gente poder, Pra poder tipo, fazer um montar um episódio. episódio inteiro, né? É. Exato. Mandem mais coisas que, tipo, o que os homens precisam escutar. Boa. Ótimo. Então vamos lá, amiga. Você quer começar lendo? Você quer que eu leia primeiro? O que você quer? Ah, eu posso começar lendo. Tá bom, perfeito. Que proativa. Bom, oi, Camis e Isa. Tenho 18 anos, ainda sou jovem, uma jovem pata,
e sei que vão me dar mal várias vezes nessa vida. Mas vim compartilhar essa pequena história apenas para fazermos uma reflexão. Como nós, mulheres, nos colocamos em posição de culpadas e de vilãs, mesmo quando não temos culpa. Pois é. Pois bem, estava voltando para casa do trabalho e peguei o ônibus. Vou abrir um parêntese muito importante para tudo fazer sentido. Meu cartãozinho do ônibus estava meio pifado, de forma que às vezes, mesmo tendo saldo, do nada ele não passava. Olha o perrengue CLT. Sabendo, quem tá no ônibus do trabalho agora já vai ouvindo esse perrengue CLT e se colocando no lugar dela, porque Já vai. sabendo disso, eu sempre andava com o dinheiro trocado para, na pior das hipóteses, pagar minha passagem em dinheiro. E vida que segue. No dia do ocorrido, foi isso que aconteceu. O cartão não passou. Eu até insisti um pouco. E o motorista e assistente, e o motorista e o assistente do motorista, que estavam do lado, já estavam meio que me olhando. Mas até aí estava tudo bem. Olhei na minha carteira e percebi que o dinheiro que eu tinha estava em uma nota acima do valor que os motoristas costumavam trocar. Então raciocinei. Vou descer, trocar o dinheiro em qualquer estabelecimento e pegar o próximo ônibus. Afinal, qualquer ônibus que eu pegasse ia me deixar no lugar que eu precisava. E foi aí que eu disse pro motorista: Moço, meu cartão não tá passando, eu quero descer no próximo ponto, por favor. Sem crise, né? Foi o que eu pensei. Mas ele, já meio transtornado, respondeu: Tenta de novo. Você tem que passar o cartão na parte certa. Espanca a máquina. E eu falei, tipo, moço, será? Porque eu sabia que o cartão não adiantava. Insisti, eu tentei, não deu. E ele, transtornado, ainda falou pro assistente passar pra mim, como se tudo fosse mudar se ele fizesse no meu lugar, né? Tipo, mano, o cara devia Tipo, estar, tipo, sei lá, devia ter não aquele horário sabe, de deixa ele pico, né? fazer. Que o cara dirigia e devia estar, tipo assim, mano, cansado, tipo. Não tô Essa menina não sabe justificando ele bater o tratar ela cartão. mal, né? Mas, tipo assim, imagina, o cara devia estar, tipo, É. faz esse cartão, espanca a máquina. Eu tentei, não deu. E ele, mais transtornado, falou pro assistente passar. E eu sou uma pessoa extremamente tímida. E o ônibus estava lotado. Ai, E tudo tadinha. que eu queria era evitar uma cena. Mas nessa altura do campeonato, todo mundo tava vendo. Tinha até gente do outro lado da catraca me oferecendo dinheiro pra passagem. Ai, meu Ai, tá. Deus. Eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida, eu te entendo. Eu- Essa fobia, assim, esse desespero de todo mundo tá te olhando, e, tipo, você tá gerando esse desconforto nas. Ai, a sensação horrível. Não gosto, não gosto. Não, gente, e você imagina, tipo, o motorista é isso, motorista estressadão lá dirigindo, ele não devia estar, tipo, falando de boa, tipo assim, Não, claro. ele Ela devia mesmo estar falou, né, que ele. aperreando. É. Dessas horas, eu tenho vontade de chorar, sabia? Eu tenho vontade de chorar. Eu Meu olho também. fica, tipo, lacrimejando, uma vergonha. Eu fico, tipo, ai, bitch. Não, entra uma poeira aqui, ó, no meu Gente, olho. é. Tá vendo? Ainda bem que eu fiz terapia. Ai, meu Deus. Calma, deixa eu ver onde eu. Gente, desculpa, me perdi. TDAH. Peraí, rapidinho, quando você acha. Amor, quer trazer o Antônio aqui? O Antônio. Tá, eu vi o chorinho dele. Dá aqui. Ele vai aparecer no podcast. Oi, Antônio! Gente, ele tá com uma roupinha bonitinha, mas toda vez Deixa eu que ele ver. usa essa roupa, as pessoas acham que ele é menina. Ah, isso eu passo todo dia com as crianças. Ô, meu amor! Olha aqui, Catinha. Oi! Do que é? De cookies? A roupa. Ele tá rindo. Do que É é? de Cookies? bolinha. É o quê? É só de bolinha. É de bolinha. Eu achei que era um monte de cookies. Oi, Antônio, tá rindo pra mim? Ou será que ele tá rindo pra ele mesmo? Vou fingir que Pra é pra você, mim. porque você tá gigante na tela. Oiê! Vamos Tudo participar do bom? podcast? Vamos contar a história. Vamos contar a história. Vamos contar. Que bonitinho, gente. Você tá muito lindo. Você tá muito lindo. Nem parece que não dorme. Pois é, né? Pois é. A Sem gente vai fazer vergonha. um podcast patinhos, bebês patinhos. A gente Bebês faz, né? patinhos. Amei, Pra vocês amei. reivindicar. Deixa eu voltar pra história, então. Vai, volta. É, e, e ela, gente, tá tudo bem. Porque ela sabia que ela tinha dinheiro. E eu só precisava descer e trocar. E eu tava muito envergonhada. E falei, moço, por favor, eu quero descer no próximo ponto. Para pra mim, por gentileza, por favor. Mas acho que pra Pelo amor de ele Deus. respeitar o meu pedido deveria ser algo de outro mundo. Porque ele parou, sim, parou o ônibus. Só pra tomar o cartão da minha mão
totalmente nervoso, foi assustador. Que começaram a esbofetear o leitor com ele. Gente, acreditem se Mentira. quiser, a máquina leu o cartão. Mas o pior veio daí, que ele, no auge do nervosismo e monstruosidade, me puxou pelo braço e ficou me empurrando contra a catraca. Até Mentira. passar dizendo: vai, passa, agora passa. Gente, que horror. Que Que horror. horror! E eu fiquei em choque com aquela figura me agarrando e me empurrando daquele jeito, sem nem me conhecer na frente de todo mundo. O meu corpo, o meu espaço pessoal, meu coração apertou, meus olhos se encheram de lágrimas. Nossa, Tadinha. gente. E por incrível que pareça, a única coisa que saiu da minha boca em resposta a tudo isso foi um me desculpa. Ai, gente. Engoli o choro, fui pro fundo do ônibus e ainda tô com isso preso na garganta. Eu entendo, ele podia estar tendo um dia ruim e eu estava estressando ele. Mas ele podia ter só respeitado meu pedido para descer e ainda assim não tinha o direito de me tratar assim. E aí, qual de nós dois pagamos a pata? Meu Amiga, Deus, você, claro. você pagou a Tipo, pata com certeza, pelo amor de nossa, eu não Deus, tenho nem não o que tenha dúvida falar. disso. E, cara, a gente, em qualquer situação que a mulher tá, ela sempre se colocando no papel de pedir desculpa. Sempre Você de. pediu desculpa por algo que você não precisa, porque você só pediu pra descer do ônibus. Desculpa por você pegar as coisas, o cartão da minha mão, esbofetear no negócio e Me me empurrado, pegar pelo invadido meu espaço braço. pessoal, não me respeitado, tipo, expôs ela a todo o ônibus e o silêncio das pessoas olhando aquilo. Tudo isso Nossa. junto é exatamente como a mulher é tratada na sociedade. É exatamente desse jeito. É. A mulher, ela é maltratada e no final das contas ela tem que pedir desculpa. Então, assim, você que deve estar com isso na garganta, que ela falou que tá com isso na garganta. Falou. Sinto muito por isso. E espero que você ouvir a gente falando aqui a sua história, você fique um pouco melhor. Pra É. entender que você não tá nem um pouco errada. Nossa, E eu, no seu lugar, eu também teria pedido desculpa. Porque eu sou assim. Eu teria pedido desculpa, teria ido no fundo do ônibus chorar. Mas isso não diminui sua força. Porque eu sei que isso não diminui minha não, força. não. Eu sei que eu sou uma mega mulher muito forte, empoderada, entendeu? Não é nada. Empoderada, mãe, amiga da Isa Koenig. Uhum. Fiz botox na minha testa quando eu levanto ela assim, tá? Ó, amiga, ó, tá tipo. Gente, tá muito chique. E eu também choraria no fundo do ônibus, então. Amiga, óbvio. Nossa senhora, eu choro. Agora, Eu. vou falar a frase lacradora. Fala. Sua sensibilidade não diminui sua potência. Frase lacadora. Eu fiz o que eu quero mostrar pro Antônio, o que é lacração. Ele ficou tipo. Não tá tão lacrado assim, não, menina. Sua branca hétera Gente. cis. Branca, hétera, cis, você. É Lacração fácil é pra mim tal fazer nesse essa lugar. lacração aqui de um resort, né? Amiga, ele Sentada não num pode. resort. Ele não pode falar muito. Você já olhou pra cara dessa criança loira de olho azul? Homem? Não tem como. Porco maravilhoso. Não tem como. Não Ele tem vai ter como. que. Ele vai ter que se colocar no lugar dele em breve. Não, ele vai ser criado pela mamãe Isa Koenig. É verdade. Cara, esse menino, não espero nada menos do que isso, tá? Tadinho. Mas é isso, a história. Mas eu É acho que uma história voltando tão pra história. simples e, entre aspas, boba, né? Mas é uma história que, cara, pra muitas pessoas até pode ser até um assunto mega sensível, tipo, de essa sensação de você ser exposta, ter que pedir desculpa por algo que você não fez. Não, e eu acho que a gente precisa dar nome aos bois, né? Tipo, é uma violência. É uma Tipo, violência. ela sofreu uma Obrigada. É uma violência. violência. O cara tá tendo um dia ruim, problema O problema dele. é dele. O problema é dele. Isso, Entendeu? Você não isso vai não, nada descontar isso. justifica. Se ela É uma. tivesse com uma caganeira e ela quisesse descer do banheiro, do ônibus pra ir pro banheiro cagar. É, E porque, aí? tipo, Ela ia cagar na calça. é isso. Não, e assim, Tipo, é isso que ela falou. Eu queria descer, trocar o dinheiro e entrar no próximo ônibus. Porque e imagina só, a pronto. vergonha que ela já passou naquele ônibus, ela queria, tipo, vou passar, deixar isso pra Se ele lá. quisesse tanto ajudar ela, ele tinha deixado ela passar na catraca. Ele tinha, entendeu? Tipo assim, Exato. liberado pra ela, sei lá, entendeu? Não, e tipo assim, ao ponto dele ter que sair, parar o Parar ônibus, o ônibus, sair do motorista pra poder esbofetear o cartão esbofetear. É. no negócio, entendeu? Tipo, E assim, eu não sei se no fundo ele tava querendo ajudar ela, porque não parece que ele tava querendo ajudar, é porque ele tava com raiva só. e que Mas ele ele que queria queria mostrar que ajudar ele tinha ela, razão. tipo, cara. Mas é assim, é diariamente a gente lidando com isso. Mulheres, tipo, lidando com homens que às vezes eles até querem ajudar, mas eles são agressivos, eles são desrespeitosos, eles fazem tudo menos ajudar. Homem,
Assim, é muito difícil a gente encontrar homens que realmente sabem como ajudar. Tipo assim, eles meio que se prestam a maneira como eles querem ajudar é a maneira. Tipo assim, eles não entendem que a gente precisa de uma ajuda diferente. Tipo assim, a maneira como eles ajudam pra eles é a certa. E, tipo, se você precisa de uma Sim. outra ajuda, tipo, ah, não, eu preciso de X. Aí ele fala, ah, não, mas eu posso oferecer Y. Aí você fala, não, mas eu preciso de X. Aí ele te dá o Y e fala, mas eu te ajudei. Tipo, Aham. não, cara, Sua ingrata. eu sou ingrata. Você Eu não tá deixei vendo que você tá. passar aqui no ônibus, você ainda tá chorando no fundo do ônibus. Exato, exato. Então, assim, é muito maluco isso. Tipo, o quanto a gente não é ouvida mesmo, sabe? O quanto a gente não. Se a gente fizesse uma vaquinha, todas as mulheres, pra pagar terapia pros homens. Mas a Talvez a gente gente já tá nem pagando a precisa, pata talvez de a gente qualquer nem jeito. precisasse fazer mais terapia daí. A gente já tá pagando a pata de qualquer jeito, amiga, porque a gente ia ter que Pagar, pagar é verdade. pra eles, entendeu? Péssima ideia. O governo podia fazer um plano de terapia Um masculina. plano de terapia para o masculino. Gente, ia mudar o mundo. É, meu Caramba. homem, minha terapia. Ai. Meu Deus, é isso. Essa foi a primeira história. Essa foi a primeira história. E a gente vai, então, agora pra segunda história, que Bora. é uma história de relacionamento, mas adivinha só, a mulher também pagou a pata. O Antônio está nervoso. Ele está Oi, nervoso. Olha Antônio. isso. Ele quer. Ó, vamos lá. Ajuda a mamãe a ler a história. Vamos ler. Ih, Ó, Antônio. telas. Cuidado só pra ele não bater a mão no seu microfone. Tá. Ih, já bateu, eu acho. Vamos ver. Oi, Ó, eu vou fazer o filho. seguinte: eu vou botar ele pra tomar um TT. Isso que eu ia falar, dá um mamazinho pra ele. Gente, a gente não consegue ter edição nesse podcast, então Então, assim, vocês vão ter que ele, acompanhar todo esse. Ah, o ele papai perdido, apareceu ali. ele O perdido papai no apareceu. personagem, ele olhou pra mim e deu uma risada. O quê? Ele se perdeu no personagem, ele riu pra mim. Olha lá. Ô, Antônio, ele quer um Tchau. episódio só pra ele. Ele foi lá com o papai agora. Tá acabando, Rubens, é a última história. Não, o problema não é nem o Rubens, o problema é que o Rubens está fazendo meu café da manhã. Se o Antônio não tá ficando no chão sozinho, quer dizer que o meu café da manhã não estará Coloca na pronto quando balança acabar. o café da manhã, terminar o episódio. Tá difícil isso, eu te entendo. É, amiga, tipo assim, eu tô sentindo o cheiro assim, ó, do café vindo do ovo, entendeu? Mas ele não vai conseguir terminar enquanto ele tiver com o Antônio no colo, sabe? Então, assim, Ai. Respira. tudo bem. Bora. Eu vou passar por isso. Ok, vamos lá. Oi, divas! Vou mandar minha história. Paguei a pata e virei palhaça. Passem raiva comigo. Então, É o que a gente mais faz aqui, vamos passar raiva. sim. Então, eu tive um relacionamento de 3 anos. No começo, era tudo mil maravilhas. Flores toda semana, declarações nas redes sociais, sempre que possível, carinhoso, cuidadoso. E aí veio a pandemia. E ficamos um tempo sem nos ver. Mas ele seguia sendo amoroso, fazendo surpresas, enfim. Um belo dia, senti que tava estranho. Perguntei o que estava acontecendo e, sem mais nem menos, ele disse que queria terminar. Do nada. Tudo bem, aceitei. E naquele mesmo dia, à noite, ele saiu com os amigos e foi viver a vida dele. Eu, me Ai, acabando de chorar, fui tirada de casa pelas minhas amigas à força. nossa. Ai, gente, sempre assim, né? Pelo menos assim, né? Eu não sei o final da história, mas pelo menos o cara terminou, né? Que Sim, ele poderia, tipo, tipo assim, sei lá, não sei o que ele queria tá fazer, enrolando mas ela. trair ele, sei lá, trair ela, enrolar. Então, assim, É. pô, ele tomou a atitude e terminou, né? Tipo assim, é triste no termos de namoro, mas às vezes é melhor de terminar do que continuar, né? Nessa situação. Fazendo outro de trouxas, infeliz, enfim. É. Não, gente. Ai, gente, não façam duas pessoas de trouxa. Porque E eu vejo muito, assim, que homens, parece que eles não têm coragem de terminar, né? Eles preferem trair, não. eles preferem mentir, levar com a barriga, pra mulher tomar essa E decisão. encher o saco. É. É. Então, assim, se ele terminou, né? Terminamos. Bom, enfim. No momento que ele viu através das redes sociais que eu tinha saído de casa, começou a mandar mensagem dizendo que tinha se arrependido e que queria voltar. Lá vem, né? No momento que ele viu que ela Minhas saiu. amigas me proibiram de responder naquele momento. Nossa. Mandaram eu curtir minha noite e responder na manhã seguinte. Cara, homem é muito assim, né? Tipo, enquanto ela tava chorando na casa dela,
ele podia estar saindo tranquilão. Mas daí ele viu que ela tá se divertindo com as amigas. Cara, ai, por que homem é assim, né? Não, aí, tipo, não pode. É isso, tipo, quando ele começou a ver que ela tava superando ele, que talvez É, ela fosse, tipo, viver outras coisas, aí já, tipo, não, peraí. Não, 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 não. Não. Eu tenho que ser o centro eu tenho que ser o centro centro do das mundo. atenções do mundo. Bom, ela fez isso, ela falou que, ok, fiz isso. Ele disse que tinha se equivocado, que era melhor. Meu Deus, que era melhor terminarmos mesmo. Isso foi no. Tipo assim, ele mandou mensagem pra ela, ela falou ele falou que queria voltar. Ela falou que voltou. Aí depois ele veio e falou que tinha se equivocado, que era melhor terminar Gente, mesmo. nossa, red flag gigantesca desse cara, meu Deus. E isso foi num sábado. Engraçado que ele termina só no sábado, né? Tipo, Sábado antes do carnaval e antes de é. feriados. Tipo, E antes de festas. quarta-feira. Antes de festas. Não. É. Saí novamente e fiquei com outra pessoa. Guardem essa informação. Isso tá até em caps lock. Guardem essa informação. Lá pela quarta-feira, ele novamente me mandou áudios, fotos chorando. Olha lá, quarta-feira, me mandou áudios, fotos chorando, pedindo pra voltar. Eu disse que podíamos conversar. Conversamos e voltamos. Nossa, amiga, mas você também deu muita chance pra esse moço. Nossa, não Fa- julgo, já fiz o mesmo. Mas vamos Falei, lá. falei que tinha ficado com uma pessoa nesse meio tempo e na hora ele entendeu que eu estava solteira e que não tinha feito nada de errado. Bom, não tinha mesmo. Um pouco de sensatez, né? Um pouco. Dias depois, ele disse que não ia desarquivar nossas fotos e também que não ia voltar a usar a aliança. No e o Por- quê? Nas fotos? Não ia desarquivar as fotos do Instagram, sabe? Ah, as fotos. Eles arquivaram as fotos, É. entendeu? Pra não E aparecer não no ia perfil. voltar. É, e não ia mais voltar a usar a aliança, por quê? Porque eu tinha ficado com uma pessoa e os outros iam achar que ele era corno. Ah, quando é o contrário, aí não é legal, né? Entendi. Gente, não, e tipo Usando, assim, tipo assim, usando uma atitude dela pra dar uma desculpa que ele não quer usar aliança. Ai, que você tá achando estranha essa história aí. não, tá bem. E assim, tipo, os outros vão ficar achando que eu sou corno. Meu filho, qual é o problema de. Ele mesmo disse que não teria problema, eles estavam solteiros quando ela ficou com o cara. Exato, exato. E eu duvido que ele não tenha ficado com ninguém. Ah, certeza que ele ficou com alguém. Certeza. Você acha que não? Tipo, a primeira coisa que ele fez quando terminou foi ir pra balada. Você acha que ele não ficou com ninguém? Tá, me senti muito culpada, me torturei, pensando que porque tinha ficado com alguém, mas aceitei as consequências dos meus atos. Nossa, mais uma outra Tipo, história que a mulher tá se culpando, né? Se desculpando praticamente por algo que não é culpa dela. e assim, consequências dos meus atos. Tipo, você ficar com uma pessoa solteira, tipo assim, que consequência, tipo, Sendo que tá, se ele você. que terminou com você. Tipo, se você tivesse ficado grávida, tudo bem, era consequência dos seus atos. Se você tivesse entendeu? Pegou uma IST, sei lá, consequência dos seus atos. Mas agora, tipo, o seu ex-namorado querer voltar e falar, tipo, Não é nem um não, pouco consequência dos seus não atos. é. Ai, meu Deus. Bom, e assim ficamos por 5 meses. E ele sempre com essa história de acharem que ele foi corno. Até que uma bela madrugada, o universo botou o celular dele ao lado do meu, desbloqueado. E parece que eu ouvi alguém falando: pega, pega, pega. E peguei. Ali a casa dele caiu. Centenas de mensagens com outras mulheres. Nossa. Conversas dele implorando para ficar com outras e dizendo que tínhamos terminado há meses. Que se elas estavam duvidando, era só olhar o perfil dele que iriam ver que não tinha mais foto comigo. Por Ela deu uma isso que terna- ele não queria que desarquivasse as fotos. E ele usando de algo que ela fez pra virar o Exato. jogo e manipular. Que manipulador. Esse homem é Manipuladorzinho de inteligente. A gente acha que não. merda. A gente subestima os homens. A gente subestima, A a gente, gente subestima. manipulador. Cara, Terrível. ela ainda botou, sabe aquele emoji que é o olhinho fechado e o sorrisinho assim, tipo? Ela botou esse Tipo, emoji. é. Bom, enquanto eu li as mensagens, ele entrou no quarto e disse, indignado, que eu não podia mexer no celular Ah, dele. vai, Jurandir, vai caçar o que fazer, vai capinar um lote, vai. Meu Deus, mandei ele embora e, como um bom manipulador, ele se jogou no chão, abraçou minhas pernas, começou a chorar, dizer que me amava e que ele não sabia por que ele tinha feito isso. É sempre assim, né? Quando o homem é confrontado,
ou ele foge, ou ele apela pro emocional, se jogar no chão, Exato. fazer um showzinho. Nossa, Gente, não, eu imagino a cara dela vendo isso. Tipo, nossa, espero que ela não volte com ele. coitada. Nossa, sinto Bom, muito por você, viu, moça? ele Passar disse que por não isso. podia ir embora porque era 3 da manhã. Eu, boba, disse que ele podia esperar até o amanhecer do dia. Amiga, você foi fofa aqui, porque eu já tinha mandado embora E mesmo. eu tinha tacado fogo nas roupas Ah, dele. amei. E assim, ele ficou a noite inteira tentando me convencer que eu tinha entendido errado. Amanheceu, mandei embora. Isso aí, muito bem. Algumas horas depois, ele me mandou textos e textos pedindo perdão, dizendo que ia mudar, e que se eu não voltasse, ele não ia sobreviver. Eu, movida pela culpa e pelo medo dele realmente fazer algo contra si mesmo, aceitei que a gente continuasse conversando, mas sem voltar, porque precisava reconstruir uma confiança que não existia naquele momento. Isso Nossa. durou por um mês. Flores, declarações, inúmeras fotos chorando de arrependimento no meu Nossa. WhatsApp. Até que um dia descobri que ao mesmo tempo que ele enchia meu WhatsApp dizendo que me amava, ele estava namorando. Sim, Chocando um total de 0 namorando. pessoas. E pra piorar tudo, a menina não era nem maior de idade. Gente, eu tô Mano, passada. mano, a cara nem arde, né? Não. E Uma assim, pessoa dessa, capaz de tudo, gente. Nossa, que psicopata. Isso é psicopata. não, e Psicopata. outra coisa, gente, tipo, eu fico pensando, como que essas pessoas têm tempo disso? Tipo assim, como é que você tem tempo? Como é que tem tempo de você ter vergonha? Oh, Tipo, pelo amor de Deus, você tá namorando uma pessoa, você vai ficar mandando flores pra outra, vai ficar lá pedindo, implorando, pelo amor de Deus, pra outra pessoa pra voltar com você. Tipo, gente, cara, é muito doido. Isso é muita falta de caráter, né? muita falta de E caráter. assim, enquanto literalmente uma mulher tá no ônibus pedindo desculpa por estar existindo no ônibus, um cara tá se jogando no chão chorando. Você entende? Tipo, A gente estamos em mundos paralelos. A gente tá em mundos paralelos, é, tipo, os problemas dos é. homens, os problemas das mulheres. Tipo, cara, o cara ainda traiu ela com a. Com a Você menina falou que é menor de idade. menor de idade, gente, que é isso? Ela até falou aqui, ó, ele tinha 26 e ela tinha 17. Tipo, Nossa. muito grande a diferença. Menina, essa que por sinal ele dava em cima há 2 anos. Meu, Sim, namorando comigo e se declarando pra ela. Quando eu descobri isso, eu falei poucas e boas pra ele, que como sempre tentou inverter o jogo e me colocar como culpada. Felizmente, eu tinha feito muitas sessões de terapia e me fortalecido pra entender que a culpa não era minha. E que eu. A menina também me xingou nessa época. Disse que ela era. Aham. Disse. senhora. Ah, coitada, ela era pick me girl, ó. Disse que ela era diferente, que não importava o que ele tinha feito pra mim. E que pra minha. E que pra surpresa de. Ai, meu Deus! E pra surpresa de 0 pessoas, ela foi traída 2 semanas depois. A menina. Aham. Ó, E gente, posso falar uma coisa pra vocês? pode. Quem trai, trai sempre. Quem trai, Gente, trai sempre. E por experiência própria. Já perdoei várias vezes. Trai. Trai. Por mais que ele te ame, tanto que ele te... se ele te trai uma vez, ele vai te trair sempre. não, e se você ficou com ele porque ele traiu outra pessoa, outra mulher, ele vai. Gente, ele Uma vai hora te ele vai trair, trair você entendeu? também. Tipo, Tipo, a amante vai virar amante e esse é um ciclo. Quer dizer, a amante vai virar a traída. gente, é isso, não, não dá, entendeu? Gente, e só mais um adendo. Mais um Ó, adendo. por experiência própria também. Homens extremamente ciumentos, na grande maioria das vezes, é porque eles traem ou já traíram uma vez. Porque, uma analogia muito boba, tá? Você vai andar de cavalo, você nunca andou de cavalo. Nunca Aí vejo cavalo. você vai estar com medinho de andar a cavalo, mas né, você vai andar a cavalo lá e vai ser super legal. Se você já caiu do cavalo, cara, você vai ter um medo gigantesco de andar a cavalo. Porque você já Sim. caiu do cavalo. Você não vai Então, querer ficar andando. Aham, o entendi. cara que já traiu, ele sabe como funciona. Ele já traiu alguém. Então ele vai esperar que você também faça igual, porque todo julgamento é uma confissão. Então o cara, ele vai ser ciumento, mega, mas assim, não é um ciúmes bobo, eu tô falando aqueles caras ciumento, possessivo. Mega ciumento. Porque ele também ele também não, porque ele te trai. Então Não. ele espera que você vai fazer o mesmo. Então ele vai ter medo de ser traído. Então o cara vai ser tipo, você não vai lá, você não vai sair sozinha.
Geralmente, um cara que é bem com ele mesmo, um cara que não trai, um cara que, né, um cara normal, Normal. ele não vai ser ciumento. Esse ciúmes excessivo que as pessoas ficam normalizando por aí, Doentio, que isso né? não é normal, gente, não é Não é normal. normal, não é Porque o cara normal. não trai, então ele espera o quê? Que a mulher dele também não trai. Então, tipo assim, É. você vai sair com suas amigas? Que legal, saia, né? Vai lá, Porque nossa, que legal, vai lá viver com suas agora, se o amigas. cara ele arranja pelo em ovo em tudo, ele fica em cima de você, não deixa usar você nenhuma roupa. Porque ele olha as mulheres de roupa curta. Então ele não quer que você use É. roupa curta. Porque ele Alguém vai olhar. ele é o consumidor, ele não quer ser o fornecedor. É isso. Ai, meu Deus do céu, muito bom, amiga. Encerrei. É isso. Eu amei. Esse vai ser um corte, inclusive. Ai, ai. Bom, até hoje eu sigo descobrindo inúmeras traições da parte dele. E até aqui eu já tinha pago a pata várias vezes, né? Mas agora corta para um tempo depois do término, várias pessoas vindo me questionar sobre a traição que eu tinha cometido. Sim, isso mesmo. Ele saiu Gente. falando para todo mundo que terminamos porque eu tinha traído ele com várias pessoas. Usou ela de É, escudo ainda. Usou ela. Ai, cara. Nossa. e com o meu atual namorado, que eu fui conhecer meses depois do término. Porque ele achou um absurdo eu seguir com a minha vida. E quem saiu como safada sem vergonha? Eu mesma. Quem foi bloqueada por toda a família dele? Eu. Quem A saiu família como dele errado? bloqueou ela. Bloqueou. E quem pagou a pata? Eu. Nossa, eu imagino ele falando pra família dela. Tipo assim, chegando, sabe, almoço de domingo de família. E Fulano me aí. traiu, ela é Ah, horrível. não, você não sabe o que ela fez. Nossa, ela ficou com o cara. Esse namorado dela? Ela ficava com ele desde que a gente Nossa. namorava. Nossa, cara. Chorando, fazendo drama. Nossa, eu já vejo a cena na minha cabeça. Que raiva. Mas Que tudo bem, raiva. ela tá bem com a consciência. Você, né, que mudou essa história, você tá bem com a sua consciência. Você não fez É, nada de errado. Você tem caráter, quem não tem caráter é ele. E que bom que você está bem hoje em dia. E é. que a família dele se lasque. Bloqueia mesmo. Vai tarde. Ai, vai tarde. É isso. Enfim, passada, gente, chocada. Amiga, vai tomar café. Vai Você ver seu tá filho. escutando, né? Sim, quase 50 minutos de podcast. Quando Quanto? a gente tá falando 50 sozinha, não minutos. tem corte, né? Não Gente, tem a edição. gente vai que vai. E vai que vai. Não, e é isso, é tipo como se fosse a nossa reunião semanal, amiga. Tipo, Eu amei. ai. Gente, é isso. Então, mandem suas Mandem histórias. suas histórias. Quem Contem paga a nos pata? comentários o que vocês acharam desse episódio. A gente Sim. deve voltar pro presencial. Ainda estamos questionando isso, Questionando cogitando, isso. tentando achar uma data aí pra gente gravar. Então tá Vamos ver bom. como é que Tá vai chorando. ser. Tá Esse choro é chorando. choro de fome. De fome. Brincadeira. É, eu Eu não não vou sei o choro deixar do ela seu filho. Eu cantando. não vou ser essa pessoa aqui. Ai, nossa, não, esses dias a gente na rua, não sei o que aconteceu. Ai, eu odeio quando as pessoas falam com a criança, tipo, como se fosse falando pra mim, estivesse falando com a Conversando, né, com a criança. mãe. Ai, É, tipo assim, o Antônio não gosta de usar meia. Tipo, pode estar frio, ele não gosta de usar meia. Tipo, ele arranca a meia. E aí saí com ele pra passear, e aí, tipo, no sling, então ele fica bem quentinho no quentinho. sling. E aí a mulher virou pra mim e falou assim: Não, você tá com frio, né? Você precisa colocar. Fala pra mamãe que você quer colocar meia. Aí eu fiquei tipo, Então, senhora Mia, eu vou enfiar na sua boca. Você para de encher o meu saco. nossa, foi um saco. Brincadeira, Aí eu gente. Não tipo, tratem as senhoras assim. Eu sou muito não, paciente ninguém com as bate nas senhorinhas. senhoras. Mas assim, senhoras, por favor, dá uma segurada na língua. É É isso. isso. Então tá bom. Gente, um beijo. Tchau. Beijo, amiga. Tchau. Quer dizer, eu tô desligando aqui, eu sei que desliga aí. Não, eu vou desligar. Peraí, eu vou parar a nossa gravação. Gente, tchau.